Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a anatomia do sistema urinário, tá? Então, o sistema urinário, como eu estou projetando aqui, ele vai representar o conjunto ali de órgãos que são responsáveis pela produção, pelo transporte, pelo armazenamento e pela eliminação da urina, tá? E ele é constituído pelos rins. Os rins são os órgãos que produzem a urina. Nós temos os ureteres que transportam a urina até a bexiga urinária, que vai armazenar a urina. E depois nós vamos ter a uretra, que vai ser importante pela eliminação da urina, tá? Vai atuar na eliminação da urina. Então nós vamos falar da anatomia desses órgãos aqui hoje. Os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Esse esquema aqui está mostrando o arranjo geral do sistema urinário num lado da figura, no sexo masculino, e no outro lado, no sexo feminino. Então a gente percebe que nós temos os rins, eles ficam lá na altura do abdômen. Os rins filtram sangue, produzem a urina passa por um canal bem longo, chamado de ureter, que começa no abdômen e vai até lá dentro da pelve. E lá dentro da pelve, o ureter termina na bexiga urinária, que vai armazenar a urina. E depois a urina é eliminada por um outro canal chamado de uretra. Está aqui no lado masculino e aqui no lado feminino. E aí a gente percebe o seguinte, que nos humanos existe um dimorfismo sexual quando a gente fala do sistema urinário. O que é dimorfismo sexual? Existem diferenças entre os sexos. Então a gente vai abordar isso também. As diferenças que nós temos entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino, tá? A gente tem que entender que em termos de função, o sistema urinário é o principal sistema de regulação da composição dos líquidos corporais. E isso é extremamente importante. O sistema urinário, ele é vital, ele é indispensável para a sobrevivência. Se o sistema urinário não funcionar corretamente, a pessoa pode ir a óbito, tá? Então aqui está de uma forma mais assim ampla as funções dos rins, né, e do sistema urinário de maneira geral. Então, o sistema urinário, de maneira geral, vai regular a composição do sangue. Então, os rins, eles estão constantemente filtrando o sangue, tá? Filtrando o sangue. E aí eles vão removendo do sangue substâncias que não são mais úteis para o organismo. Vão removendo também toxinas, vão removendo também muitos medicamentos que nós tomamos, vão removendo também quantidades de substâncias que estão em excesso no nosso corpo. E os rins, então, vão retirando isso do sangue e vão eliminando isso do corpo pela urina. Então, a urina é muito importante para regular, né, o funcionamento do sistema urinário, na verdade, é muito importante para regular a composição do nosso sangue, para eliminar do sangue substâncias que não são úteis, quantidades que estão em excesso, tá? Toxinas, medicamentos, ok? Então, essa é uma função muito importante. Com isso, o sistema urinário também atua na regulação do pH do sangue. Então, se o sangue começa a ficar muito ácido, os rins podem eliminar mais na urina aqueles compostos que estão acidificando o sangue. E por outro lado, se o sangue começa a ficar muito alcalino, os rins também podem eliminar na urina aqueles compostos que estão alcalinizando o sangue. Isso é importante para ajudar a normalizar, manter o pH do sangue sem grandes oscilações. E também é importante para regular o volume do sangue. Porque mais de 90% do sangue é água. E os rins podem controlar a eliminação ou a retenção de água no sangue. Então, se o volume de sangue
começar a aumentar, você elimina mais água na urina. Se começar a diminuir, você diminui a perda de água na urina. Isso é importantíssimo, né? Regular o volume de sangue é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Regular o pH do sangue também. Os rins também atuam na regulação da pressão arterial. A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias. E isso é importante porque isso ajuda, né? Isso é uma das forças que influenciam no fluxo sanguíneo. Só que essa pressão arterial ela tem que ser controlada, porque se ela ficar alta demais ou se ela ficar baixa demais, ela pode causar problemas e pode levar a pessoa também à morte. Os rins também controlam a osmolaridade do sangue, a concentração, o quanto que o sangue está mais concentrado ou mais diluído. E isso também é extremamente importante, né? E, inclusive para a sobrevivência. Os rins também produzem hormônios, tá? Por exemplo, os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina. E essa eritropoetina é um hormônio, essa molécula, que estimula a medula renal a produzir células do sangue. Então, esse hormônio ajuda a controlar a produção de células do sangue. Os rins também atuam na regulação da quantidade de glicose no sangue. Então, se tem pouca glicose no sangue, durante um período muito longo de tempo, os rins começam a produzir glicose e ajudar a manter um nível normal de glicose no sangue. E também os rins são importantes para a eliminação de resíduos do nosso metabolismo, substâncias que não são mais úteis, substâncias estranhas, por exemplo, medicamentos, venenos, toxinas. Uma parte disso é eliminado no nosso corpo através da urina. Então, por aqui dá para ver como os rins são importantes, né? E reforçando aquilo que eu falei, eles são indispensáveis à nossa sobrevivência. E uma coisa interessante sobre os rins é que os rins não têm uma capacidade grande de regeneração. Então, se você faz uma lesão no rim, tá, e você destrói, você mata células dos rins, você não vai conseguir regenerar, formar novas células nos rins. Quando você faz uma lesão nos rins, o que vai se formar ali no lugar é uma cicatriz. E aquela região não vai mais fazer essas funções dos rins. Por isso que é importante cuidar bem dos rins, tá? Porque você não consegue regenerar os teus rins. Uma coisa boa é que nós temos 2 rins, e um rim só é suficiente para manter uma pessoa viva, em condições normais. Não é à toa que os rins, né, o rim é um dos poucos órgãos que a pessoa pode doar em vida. Então a pessoa pode doar um rim em vida e o doador vai continuar vivendo com um rim só e o receptor vai ter uma vida normal com um rim só. Tá? Mas não é por isso que você, né, não tem que cuidar da tua saúde renal, porque é muito perigoso. Como que você cuida da tua saúde renal? Você cuida dos teus rins. Primeiro, controle da pressão arterial. Especialmente a hipertensão arterial é terrível para os rins. Então, ter um bom controle da pressão arterial. Se você é uma pessoa que tem diagnóstico de hipertensão arterial, fazer o tratamento correto, tá? Controlar a pressão. Controlar também diabetes. O diabetes causa muito problema renal. A maioria das pessoas hoje em dia que faz hemodiálise, o que é hemodiálise? Hemodiálise é quando a pessoa tem insuficiência renal. Os rins da pessoa já perderam mais de 70% da sua capacidade. E aí eles não dão conta mais de manter o organismo. E aí a pessoa precisa, uma vez, às vezes mais de 1, 2, 3 vezes até vezes por semana, a pessoa tem que ficar horas ligada numa máquina que vai tentar fazer a função que os rins fazem, tá? Tentar fazer essas funções que estão descritas aqui, ok? Então, a maioria das pessoas que estão em hemodiálise hoje são diabéticos. Então, se você tem diabetes, cuidar, controlar, seguir o tratamento de diabetes para evitar um quadro de insuficiência renal, tá?
ter uma boa alimentação, consumir água, tá? Beber água, você tem que beber água. Você não precisa esperar ficar com sede para beber água. A pessoa fala, tem que tomar tantos litros de água por dia. Não existe assim, tantos litros de água que você tem que beber por dia. Isso vai depender do dia. Quanto mais quente, quanto mais seco está o ar, mais água você tem que tomar. Então não precisa esperar ficar com sede também para beber água. Está sempre se mantendo hidratado, né? Sempre está ali bebendo água. Também não precisa beber em excesso, mas não trocar, por exemplo, água por outra bebida. Tem pessoa que, ao invés de beber água, vai beber um refrigerante, vai beber uma outra coisa. Não, água, é água pura. Então tem que tomar água pura, se manter hidratado. Uma outra coisa é evitar o tabagismo. O tabagismo é terrível também para os rins, especialmente porque o tabagismo causa problemas nos vasos sanguíneos. E os rins, para funcionarem, eles dependem muito que os vasos sanguíneos estejam bem, estejam saudáveis. Então o tabagismo é terrível para os rins. Cuidar, então evitar, né? O tabagismo é uma causa de tantas doenças e é um hábito que você pode evitar. Ok? Então vamos falar um pouco sobre a uropoese. O que é a uropoese? Uropoese é a produção da urina. A produção da urina, como eu já disse, ocorre nos rins. Por que nos rins? Porque nós temos 2 rins. Tá? Tem o rim direito e tem o rim esquerdo. Os rins ficam no abdômen, eles ficam atrás de uma membrana chamada de peritônio. Então eles ficam entre o peritônio e a parede posterior do abdômen, um de cada lado da coluna vertebral. O rim direito, ele fica num nível um pouco mais inferior do que o rim esquerdo. Por quê? Porque aqui do lado direito a gente tem o que aqui em cima? A gente tem o fígado. O fígado ocupa muito espaço no lado direito do abdômen, o que acaba deslocando o rim direito um pouco mais para baixo. Tá? Ó, aqui é mostrando todo o conteúdo do abdômen, o fígado, né? A gente vai tirando aqui as camadas. Essa membrana amarelada que vocês estão vendo aqui, ó, é uma membrana chamada de peritônio, tá? E quando a gente remove essa membrana, é que a gente vai ver lá atrás os rins, ok? Na verdade, ó, cada rim fica envolto por uma camada de gordura. Essa camada de gordura é chamada de cápsula adiposa. E essa cápsula adiposa e os vasos sanguíneos que se conectam nos rins ajudam a manter o rim, cada um deles, na sua posição aqui na parede abdominal posterior. Tá? Vamos lá, mostrando os rins. Aqui é a morfologia externa do rim. Os rins, eles têm um formato de grão de feijão, não é? Cada rim tem um formato que lembra um grão de feijão. Em cima de cada rim está alojada uma glândula chamada de glândula suprarrenal. Tá? Glândula suprarrenal. Aqui não está na nomenclatura nova. Na nova ortografia, são 2 R's, não tem mais o hífen aqui. Suprarrenal, com 2 R's. Mas a glândula suprarrenal, ela fica aqui, ó, em cima do rim. Tá? Ela não é uma parte do rim. Ela simplesmente acontece dela ficar localizada em cima do rim. Tá? Como lembrando então, o rim tem um formato de feijão. Nesse sentido aqui, o rim tem mais ou menos uns 12 centímetros de comprimento. Assim tem mais ou menos uns 6 centímetros. E de espessura uns 3 centímetros. Cada rim pesa em torno de 150, 160 gramas. Então eles são bem pequenos, os rins, né? Tem uma borda que a gente chama de margem lateral e uma outra borda que a gente chama de margem medial. E nessa margem medial, nós vamos ter essa região aqui que nós chamamos de hilo renal. E nesse hilo renal é o local onde vão estar entrando e saindo vasos sanguíneos, nervos, vasos linfáticos e também o ureter, que a gente já vai estudar.
Recobrindo o rim, nós temos então, por fora, uma camada de gordura, que é aquela cápsula adiposa, que cobre todo o rim, né? Eu mostrei aqui a cápsula adiposa, e embaixo dessa cápsula adiposa tem uma outra membrana chamada de cápsula fibrosa, que é um tecido que fica aderido, né? Uma camada de tecido conjuntivo que fica aderido sobre a superfície do rim. Como que é o rim por dentro? Se eu fizer um corte, como que é a morfologia interna do rim? Então, quando a gente faz um corte, a gente olha a parte interna do rim, a gente vai perceber o seguinte: a superfície do rim, ó, essa região onde eu estou pintando aqui em verde, é uma área mais clara. E essa superfície mais clara nós chamamos de córtex renal. A parte interna do rim, onde é mais escuro aqui, ó, estou contornando. Nós vamos ter essas estruturas com formato de triângulo. Então, um formato triangular. Né? Essas estruturas nós chamamos de pirâmides renais. E o conjunto de todas essas pirâmides renais vai formar o que a gente chama de medula renal. Então o rim tem um córtex, que é a superfície, e por dentro ele tem uma medula renal, que é onde estão as pirâmides. Entre as pirâmides, nós temos essas regiões em que o córtex renal fica aqui. Ele penetra aqui e ele vai circundar, ele vai ficar ao redor da pirâmide renal. Então essas regiões aqui nós chamamos de colunas renais. As pirâmides renais, elas têm a base delas voltada para o córtex e o ápice dessas pirâmides aponta para o centro aqui do rim. Aponta para o centro. E como é que funciona isso? O sangue, ele flui pelo córtex e pelas pirâmides renais. Enquanto o sangue flui por aqui, ele é filtrado. E a partir dessa filtração do sangue nos rins, é produzida a urina. Essa urina, ela fica gotejando aqui, ó, no ápice das pirâmides renais. E aí ela vai entrar num sistema de canais. Então, ao redor, né, do ápice de cada pirâmide renal, nós temos um canal bem estreito que nós chamamos de cálice renal menor. Então esse cálice renal menor, ele se conecta com cada pirâmide renal, tem o seu cálice renal menor. Depois, os cálices renais menores, eles se juntam, tá? E formam um cálice renal maior. De 3 em 3 ou 4 em 4, cálices renais menores se juntam e formam um cálice renal maior. E aí todos os cálices renais maiores se juntam e formam uma região mais larga, ó, mais dilatada, que a gente chama de pelve renal. Essa pelve renal, ela fica alojada numa depressão que tem dentro do rim, chamada de seio renal. Essas flechas que vocês estão vendo aqui estão indicando a direção do fluxo da urina. Nessa imagem não estão mostrados os vasos sanguíneos, tá? Mas o sangue entra no rim pela artéria renal. Essa artéria renal, ela se ramifica aqui dentro até formar capilares. Nesses capilares, através desses capilares, o sangue é filtrado. E aquelas substâncias que estão no sangue, que estão em excesso, que não são mais úteis para o nosso organismo, também medicamentos, venenos, toxinas, são retirados do sangue, tá? Passam por um sistema de tubos e vão dar origem à urina. E essa urina, como eu já falei, vai gotejando aqui da extremidade das pirâmides para dentro dos cálices renais menores. Os cálices renais menores confluem, se juntam,
formam os cálices renais maiores, geralmente 3 ou 4 cálices maiores em cada rim. Esses 3 ou 4 cálices renais maiores se juntam e formam essa parte mais larga, que é a pelve renal. A pelve renal ela vai se estreitando e quando ela sai do rim, a gente passa a chamar isso de ureter. Tá? Ureter. Então aqui já vai formando o que a gente chama de vias urinárias. Os cálices renais menores já vão formar o que a gente chama de vias urinárias. Por quê? Porque são estruturas que servem para o transporte, para o armazenamento da urina. Tá? Eles não produzem urina, eles simplesmente permitem o fluxo da urina, né, até que ela seja eliminada do nosso corpo. Tá? Então, cada rim tem em torno de 1 milhão de estruturas microscópicas chamadas de néfrons. E são esses néfrons que produzem a urina. Eles são microscópicos. Cada néfron é formado por uma série de tubos. Tá? Então, em cada néfron, a gente tem uma região mais dilatada, chamada de glomérulo. Lá dentro desse glomérulo, nós temos capilares sanguíneos, chamados de capilares glomerulares. E é aqui que o sangue é filtrado. O sangue é filtrado, né? Esses capilares glomerulares eles formam um filtro, como se fosse uma peneira. Então, quando o sangue passa por esses capilares, uma parte do que está no sangue sai do sangue e cai dentro do glomérulo. E depois passa por uma sequência de tubos. A gente vai ter, então, na sequência do glomérulo, o túbulo contorcido proximal. Está em azul. Depois, a gente tem o túbulo reto, também conhecido como alça de Henle. Depois, o túbulo contorcido distal, tá? Depois, isso vai para o que a gente chama de túbulo coletor, tá? E esses túbulos coletores de vários néfrons desembocam num ducto coletor. E esses ductos coletores se abrem lá na extremidade da pirâmide renal e a urina vai gotejando aqui, ó. Então, no glomérulo, o sangue é filtrado, forma um líquido chamado de filtrado glomerular. Esse filtrado percorre esse sistema de túbulos do néfron e, à medida que ele percorre esse sistema de túbulos, ele vai sendo processado até dar origem à urina que cai aqui. Nós produzimos por dia em torno de 1,5 litro a 2 litros de urina. Claro que isso vai depender de muita coisa, né? Vai depender do tanto de líquido que você consome, do teu estado de hidratação, de uma série de fatores. Então, para os rins funcionarem corretamente, é muito importante a sua vascularização, seu fluxo de sangue. Cada rim recebe uma artéria renal. E a artéria renal é ramo da aorta, tá? As artérias renais são ramos diretos da aorta. E essas artérias renais, elas entram lá dentro dos rins e vão se ramificando até formar aquelas arteríolas lá dentro dos glomérulos. Né? Até formar as arteríolas nos glomérulos. Depois vão se formar capilares sanguíneos, né? Vão se formar capilares e esses capilares vão acabar dando origem à veia renal. Cada rim tem uma veia renal. Pela veia renal, o sangue sai dos rins e vai direto para a veia cava inferior. Vamos falar um pouco agora, né, como que ocorre o transporte e o armazenamento da urina. Então, os rins, eles estão o tempo todo filtrando o sangue e produzindo a urina. Só que você não fica urinando o tempo todo. Por quê? Porque nós armazenamos a urina. Então, a urina sai aqui dos rins, que estão lá no abdômen, tá? Essa urina desce por um canal chamado de ureter. Ureter é um canal bem estreito. Ele tem só 5 milímetros de diâmetro interno.
E ainda em 3 lugares ele fica mais fino ainda, ele passa a ter 3 milímetros só de diâmetro. O ureter tem entre 24 e 31 centímetros de comprimento, tá? Começa aqui nos rins e desce até lá dentro da pelve. E vai terminar onde o ureter? Dentro da bexiga urinária. Aqueles cálculos renais, o que são cálculos renais? São massas sólidas, tá? Cristais sólidos, que se formam geralmente aqui, ó, dentro do rim. Então, os cálculos renais, eles se formam aqui dentro, ó, nos cálices renais, aqui dentro da pelve renal, tá? Por que esses cálculos renais se formam, essa popular pedra no rim? Por uma série de fatores. Existe uma predisposição genética para isso, depende do grau de hidratação da pessoa. Então, se você bebe pouca água, se você fica muito tempo desidratado, isso favorece a formação de cálculos renais. Então, estar sempre bem hidratado é importante para prevenir esses cálculos renais. Depende da alimentação, se a pessoa consome muito sal também, isso favorece a formação desses cálculos renais, tá? Alguns medicamentos, por exemplo, que tem muito cálcio, né, favorecem também. Mas esses cálculos, eles vão se formando aqui dentro. Em determinado momento, esses cálculos podem descer aqui, ó, para o ureter. A parede do ureter tem uma musculatura, e essa musculatura do ureter faz movimentos peristálticos, igual o intestino faz. Esses movimentos peristálticos normalmente servem para empurrar a urina do rim, né, pelo ureter até a bexiga. Mas quando entra um cálculo renal aqui, você vai ter esses movimentos peristálticos da musculatura do ureter. E esses movimentos vão tentar empurrar esses cálculos em direção à bexiga urinária. Mas como eu falei, o ureter é muito estreito por dentro. Ele tem 5 milímetros só, mas em 3 regiões o diâmetro dele cai para 3 milímetros só. Então você imagina, 3 milímetros é muito pouco, 5 milímetros também é muito pouco. Imagina para esses cálculos renais, né, avançarem dos rins até dentro da bexiga urinária. 25, 30 centímetros de ureter. À medida que o ureter vai causando fazendo esse peristaltismo, esses cálculos são massas sólidas, vão causando lesões dentro do ureter. E isso tende a causar muita dor. São aquelas cólicas renais. Tá? São as cólicas renais. São muito dolorosas. Vou falar um pouco sobre a bexiga urinária. A bexiga urinária, ela está localizada lá dentro da pelve. Ela fica localizada posteriormente à sínfise púbica. Então isso aqui, ó, é a sínfise púbica, tá? Atrás está a bexiga urinária. E aqui nós vamos ter também já uma diferença, né? Quando a gente olha o conteúdo da pelve no sexo masculino, difere do conteúdo da pelve no sexo feminino. Aqui eu estou mostrando a pelve feminina. Então, na pelve feminina, nós vamos ter aqui, ó, a bexiga urinária. Atrás da bexiga urinária, nós vamos ter a vagina. Isso aqui é a vagina. E aqui em cima está o útero. E o útero, ele se projeta sobre a bexiga urinária. Tá vendo como é que o útero, ele se projeta para frente, né? Para frente. Se diz que normalmente o útero está em anteroversão, ele fica projetado para frente e ele fica em cima da bexiga urinária. À medida que a bexiga urinária vai enchendo, ela vai levantando o útero no sexo feminino. Dentro da bexiga urinária, os autores variam muito. Alguns dizem que o volume da bexiga urinária é de 500 mililitros, outros falam que é de até 1 litro. Isso varia bastante de livro para livro. O que a maioria dos autores diz é que quando você tem entre 150 e 300 mililitros de urina dentro da bexiga urinária, você já tem aquela sensação, aquela vontade de fazer a micção, de eliminar essa urina, tá?
Então, no sexo feminino eu tenho a bexiga urinária. A bexiga urinária nas mulheres é menor do que a masculina, porque nas mulheres, como eu estava falando, eu tenho aqui dentro, ó, a vagina atrás da bexiga e o útero em cima da bexiga. E aqui atrás o final do intestino grosso, ó, o reto e aqui embaixo o canal anal e o ânus. No sexo masculino, é o que eu estou mostrando aqui, ó, no sexo masculino não tem vagina e não tem útero. Então no sexo masculino a gente vai ter a bexiga urinária e atrás dela vai estar o final do intestino grosso, o reto, o canal anal e o ânus. Agora no sexo masculino tem a próstata, que as mulheres não têm. Então embaixo da bexiga urinária masculina nós temos a próstata. Tá? Aqui está a sínfise púbica, bexiga urinária, embaixo dela a próstata e atrás dela o final do intestino grosso, aqui o reto, canal anal e ânus. Esse é o arranjo do conteúdo pélvico aqui no sexo masculino. No sexo feminino é diferente. Sínfise púbica, bexiga urinária, atrás dela vagina, em cima da bexiga o útero, e aí atrás da vagina e do útero o final do intestino grosso, o reto e o canal anal. Ok? Aqui está mostrando uma bexiga urinária masculina e a gente olhando ela por trás. Então a gente vê, embaixo da bexiga masculina tem a próstata. E atrás da bexiga masculina, que é o que não aparece aqui, nós temos duas pequenas glândulas, chamadas de glândulas seminais, tá? Que tem a ver com o sistema reprodutor masculino. As mulheres não têm essas glândulas seminais. A bexiga urinária tem algumas regiões, tá? Então essa parte anterior é o ápice. O corpo é a maior parte da bexiga, o maior volume da bexiga é o corpo. A região posterior e inferior da bexiga aqui é o fundo, tá? E essa parte que fica mais inferior, que vai se estreitando, é o colo da bexiga. Isso tem tanto no masculino quanto no feminino. Aqui estava mostrando na bexiga feminina, na masculina tem as mesmas partes, ó. Ápice aqui, corpo a maior parte, fundo a parte posterior e o colo a parte inferior, tá? A parede da bexiga, nós temos por dentro uma túnica mucosa que forra a bexiga por dentro. Depois a gente tem músculo. A maior parte da bexiga urinária é formada por músculo liso, tá? Tem uma túnica muscular com músculo liso. Lá na bexiga vão terminar os dois ureteres, ó. Olha onde eles se abrem, tá? Os ureteres, eles vêm um de cada rim e eles se conectam aqui na face posterior da bexiga urinária. E eles se abrem lá dentro da bexiga, cada um deles num pequeno orifício chamado de ósteo do ureter. Depois nós vamos ter aqui embaixo, no colo da bexiga, vai começar um outro canal chamado de uretra. E a abertura desse canal aqui na bexiga, nós chamamos de ósteo interno da uretra. Vamos falar agora da micção, da eliminação da uretra. Então a urina, ela vai sendo produzida nos rins, aí ela vem para a bexiga urinária e a bexiga urinária vai armazenando essa urina. À medida que a bexiga urinária vai enchendo de urina, ela vai distendendo, ela vai ficando maior e a parede dela vai ficando mais fina. Aquela musculatura que a gente tem na parede da bexiga vai relaxando, a bexiga vai distendendo e vai acumulando um volume de urina. Quando você já tem entre 150 e 300 mililitros de urina dentro da bexiga, você já começa a sentir vontade de eliminar essa urina. Até por volta de uns 2 anos de idade, ainda não se desenvolveu completamente a inervação que controla a eliminação da urina. É por isso que as crianças, até por volta dos 2 anos de idade, elas não conseguem controlar a eliminação da urina. Então elas ficam eliminando. Por isso que tem que colocar, um dos motivos pelos quais se coloca fraldas nas crianças. Por volta dos 2 anos de idade, a inervação
para esse controle já se desenvolveu. E aí a criança começa a ganhar controle. E aí ela passa, né, à medida que ela vai treinando e aprendendo isso, a controlar. Você pode reter a urina dentro da bexiga urinária e eliminar ela quando for mais conveniente. Tá? A urina ela é eliminada da bexiga urinária para o ambiente externo através de um canal. Tá? Esse canal é chamado de uretra. E essa uretra ela varia bastante no sexo feminino em relação ao sexo masculino. A uretra feminina é um canal bem curto, é esse que eu estou contornando aqui, ó. A uretra feminina é um canal bem curto, tem de 4 a 6 centímetros de comprimento. Além disso, ela é retilínea, ela é reta. Ela começa lá no colo da bexiga, onde ela se abre no ósseo interno da uretra, ela desce, ela perfura o assoalho pélvico e ela termina numa região chamada de vestíbulo da vagina. O vestíbulo da vagina é o espaço entre os dois lábios menores do pudendo, tá? Então a uretra feminina se abre aqui, ela se abre anterior à vagina. Então aqui, no que a gente chama de vulva, né? Vulva ou pudendo feminino, nós vamos ter lá 2 pregas de pele mais espessas, tem uma cor mais escura, chamados de lábios maiores do pudendo, apresentam pelos. Internamente ao lábio maior tem uma outra prega de pele, essa não tem pelos, é lisa, tá? E chama lábio menor do pudendo. Tem dos dois lados um pequeno espaço entre os lábios menores, a gente chama de vestíbulo da vagina. Nesse vestíbulo da vagina vão se abrir então a uretra, depois a vagina, e tem 2 canais de 2 glândulas, né? Que são as glândulas vestibulares ali que produzem uma secreção lubrificante. E aqui na frente, ó, anterior à abertura da vagina, tem um órgão chamado de clitóris, que é um órgão importante para a excitação sexual das mulheres. Então, a uretra feminina, ela é curta, ela é retilínea, tá? E ela só faz parte do sistema urinário. Prestem atenção nisso. As mulheres, elas eliminam a urina pela uretra. A uretra é um canal, a abertura dela é bem pequena, anterior, na frente aqui da vagina. A urina não passa pela vagina, pelo amor de Deus. Todo ano eu vejo isso em prova, aluno que coloca lá que as mulheres eliminam urina pela vagina. Isso é um absurdo, tá? Não é assim. A vagina só faz parte do sistema reprodutor. A uretra só faz parte do sistema urinário, ok? No sexo masculino, aí é um pouco diferente, tá? Então, no sexo masculino também tem a uretra. Só que a uretra masculina, ela é mais longa do que a uretra feminina. A uretra masculina, ela também começa lá no colo da bexiga urinária, com uma abertura chamada de ósseo interno da uretra. Só que a uretra masculina, primeiro, ela passa por dentro da próstata. Mulher não tem próstata, né? O sexo feminino não tem próstata. Essa parte da uretra masculina que passa por dentro da próstata, nós chamamos de parte prostática. Depois a uretra masculina perfura o assoalho pélvico. E essa porção que perfura o assoalho pélvico, nós chamamos de parte membranácea. E aí depois a uretra masculina passa por dentro do pênis. E essa parte a gente chama de parte esponjosa. Então a uretra masculina tem uma parte prostática, uma parte membranácea e uma parte esponjosa. E aí ela termina lá na extremidade do pênis, se abrindo aqui numa abertura que a gente chama de ósseo externo, ok? Agora, a uretra masculina, além de ser mais longa do que a uretra feminina, ela também é curva, ela é sinuosa.
ela não é reta, ela vai apresentar essa curvatura aqui, ó. Tá? E além disso, a uretra masculina, ela faz parte de dois sistemas. A uretra masculina faz parte do sistema urinário, mas também faz parte do sistema reprodutor. Pela uretra masculina vão passar a urina na micção e vai passar o sêmen durante a ejaculação. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então a uretra masculina é mais longa, é sinuosa e faz parte do sistema urinário e do sistema genital ou sistema reprodutor masculino. Então isso aí são características que são importantes de se levar em consideração, tá? Uma coisa interessante, né, é que a uretra feminina ela é mais curta e retilínea. E veja que você tem a uretra, aqui é a vagina, aqui atrás o ânus. Como a uretra feminina é mais curta, é mais fácil que micro-organismos, tá, dessas regiões aqui, da vagina ou aqui da região do ânus, consigam entrar na uretra e causar uma infecção na uretra. E também é mais fácil nas mulheres que esses micro-organismos avancem e causem uma infecção na bexiga urinária. E eles podem, inclusive, da bexiga urinária se disseminar em direção aos rins. Tá? Então, por isso que é importante cuidar da higienização dessa região, né? Região que a gente chama de períneo feminino. Ok? Aqui é uma outra figura mostrando a uretra masculina agora esticada, né? Mostrando as partes dela. Prostática, passa dentro da próstata, membranácea e depois parte esponjosa. Tá? E a uretra feminina mais curta e retilínea. E como é que é feito o controle aqui? Ó? Então é o seguinte, aonde a uretra começa, isso que é para mostrar aqui, ó. Aonde a uretra começa, tá? Aonde ela atravessa aqui a bexiga urinária, ao redor, a musculatura ao redor da uretra, aqui onde ela está atravessando a parede da bexiga, essa musculatura forma o que a gente chama de músculo esfíncter interno da uretra. Só que essa musculatura é músculo liso. Então, quando a bexiga urinária começa a encher, automaticamente essa musculatura relaxa. Tá? Agora, a musculatura do assoalho pélvico aqui, né, forma um outro esfíncter, que a gente chama de músculo esfíncter externo da uretra. E esse esfíncter é formado por músculos esqueléticos. Tá? E aí o que acontece? Essa musculatura é que a gente, lá por volta dos 2 anos de idade, aprende a controlar. Então, quando a bexiga começa a ficar ali com 150, 200, 300 mililitros de urina, essa musculatura que forma o esfíncter interno da uretra relaxa. E aí a urina, né, a tendência seria que ela fosse eliminada. Mas nós podemos conscientemente contrair o esfíncter externo da uretra, tá? E aí fechar a uretra e controlar a eliminação da urina até o momento que a gente achar que é mais adequado, ou até quando a gente aguentar, né? E a mesma coisa acontece no sexo masculino, o esfíncter interno e o esfíncter externo. O esfíncter interno, músculo liso, controle involuntário. O esfíncter externo, musculatura esquelética, controle voluntário. Bom?